Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. E aqui eu trago várias guloseimas gostosas, tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então, se esse é o tipo de conteúdo que você gosta, eu convido você a se inscrever aqui. É de graça, não custa nada, é só clicar no botãozinho inscrever-se que você será inscrito e também ative o sininho, assim sempre que eu postar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai te mandar uma notificação e você não vai perder nenhuma receita. E também deixar o seu joinha, o seu gostei, o seu like, que também é de graça, não custa nada e ajuda muito aqui o canal. E a receita de hoje é um bolo pudim com massa de chocolate. Muito gostoso e muito fácil de fazer. Quer aprender? Bora lá cozinhar! E eu começo a receita fazendo o caramelo. Então, eu tenho aqui a panela que já está com o fogo ligado, está no fogo médio. E minha panela é grossa, eu prefiro porque assim ela aquece toda por igual. Vocês viram que eu não coloquei todo o açúcar da receita, eu vou colocando de pouquinho em pouquinho. Eu acho que assim é muito mais rápido. Então, eu coloco um pouquinho de açúcar, o suficiente para cobrir o fundo, espero derreter e aí sim coloco mais um pouquinho. Então, vou colocando de pouquinho em pouquinho até colocar todo o açúcar. E agora que o açúcar da panela já derreteu, ó, não tem nenhum pedacinho, nenhum gruminho de açúcar, coloco mais um pouquinho, vou misturar. Quando ele derreter, coloco mais um pouquinho. Então, agora, ó, veja que é bem mais rápido. Coloquei um pouquinho de açúcar, ele já está derretendo. Então, derreteu, eu vou e coloco mais um pouquinho, até colocar todo o açúcar. Então, agora, ó, já quase derreteu todo o açúcar. Veja, tem alguns gruminhos só de açúcar para derreter. Já mudou a textura, ele tá lisinho, já está mais escuro. Então, agora nesse ponto, ó, ele já derreteu, já não consigo mais ver os gruminhos. Então, agora eu vou colocar água. Então, agora eu desligo o meu fogo. Com o fogo desligado, vou colocar a água aos poucos. Então, vou colocar bem pouquinho, misturo bastante, ó. Coloquei um pinguinho, deu nem 10 ml de água. Misturo bastante, quando parar de borbulhar, eu coloco mais um pouquinho e vou colocando de pouquinho em pouquinho. Se eu colocar toda essa água de uma vez, vai endurecer, vai ficar aquele torrão de açúcar duro e vai demorar muito para desmanchar. Então, assim, eu acho muito mais rápido, porque assim não fica aqueles torrões de açúcar que você vai deixar ferver por bastante tempo. Então, agora é só você ir colocando de pouquinho em pouquinho e mexendo. Eu estou usando água filtrada em temperatura ambiente, mas se você quiser também pode colocar água quente. Então, agora eu vou colocando de pouquinho em pouquinho e misturando até colocar toda a água da receita. E agora sim, coloquei toda a água, ó, coloquei todo o restante da água de uma vez, dou uma misturada e volto a ligar o meu fogo, fogo médio. E agora, com o fogo ligado, eu vou ficar mexendo isso aqui por um minutinho. Somente um minutinho é suficiente. Se você ficar mexendo por muito tempo, esse caramelo, depois que esfriar, vai ficar muito duro. E não é essa a ideia. Então, eu quero que ele, depois de frio, ainda assim fica um pouco cremoso, um pouco mais líquido. Então, vocês vão ver que eu vou misturar, já vou desligar, porque é bem rapidinho. Você vai ver que ele vai ficar um pouquinho mais escuro. Vai continuar bem molinho mesmo, é assim mesmo, mas depois que esfriar, ele vai pegar mais consistência. Ó, a calda já deu uma mornada, ela não está fria ainda, mas está levemente morna. E eu vou colocar aqui na colher para vocês verem mais ou menos o ponto, ó. Veja que a colher de metal, então ela tá fria, né, a colher. Então, veja que eu coloquei, ó, ela já tá um pouco mais firme.
ela pinga, mas não escorre, não está totalmente líquida, ela está bem cremosa ainda. Então, é nesse ponto que tem que ficar a calda. Então, se você deixar muito mais tempo, ela vai acabar ficando muito dura. Então, eu passei o dedo, ó, e ela não escorre, que é o ponto na P. Então, esse é o ponto certo da calda. E com a minha calda ainda morna, eu vou passar para a forma e vou espalhar. A minha forma está untada com manteiga e farinha de trigo. Precisa untar por conta do bolo, senão depois não solta. Então, coloquei a calda morninha, espalhei e vou deixar a forma aqui reservada enquanto vou fazer a massa do pudim. Para a massa do pudim, eu vou usar ovos. Os meus ovos têm 50 gramas cada, estão em temperatura ambiente. Leite condensado, leite integral em temperatura ambiente. E vou usar pasta saborizante de baunilha. Se você não tiver, pode usar essência ou não usar nada. Eu gosto dessa marca porque ela tem a sementinha da fava e ela é bem saborosa. E eu compro pela internet. Para fazer a massa do pudim não precisa de liquidificador e nem batedeira. Eu coloquei os ovos em uma tigela, vou dar uma batidinha com o fouet e já vou acrescentar o leite condensado e vou misturar. Então aqui não precisa bater demais, não precisa colocar ar, é mexer somente até misturar. E aqui eu vou mexer até eu não ver mais a gema por cima da massa. Então, ó, misturei, não vejo mais as gemas, coloco o leite e misturo mais um pouquinho. E aqui eu misturei os ovos com o leite condensado e o leite. Eu ainda não coloquei a pasta de baunilha. Então, antes de colocar a pasta, eu vou passar por uma peneira bem fininha, chamada de chinois. Então, vou passar por ela para tirar aqueles gruminhos, a pele da gema, aquela clara um pouco mais coagulada, para poder deixar essa massa bem lisinha. Então, tá vendo, ó, vários pedacinhos dos ovos, das claras e das gemas. Então, vou passar para uma peneira para deixar bem lisinho e aí sim vou colocar a pasta de baunilha. E depois de peneirar, eu vou colocar um pouquinho da massa do pudim em uma tigelinha para poder dissolver a pasta de baunilha. Essa pasta ela é mais concentrada e, como eu falei, ela tem as sementes da fava. Então, se eu peneirasse já com a pasta de baunilha, as sementes ia ficar tudo na peneira e eu ia acabar desperdiçando. Então, eu coloco depois de peneirar. E só essa é uma colher de sobremesa, é pouquinho e é a gosto também, você pode colocar o quanto você quiser. Se você for usar a essência de baunilha, aí você pode colocar já durante o batimento dos ovos com leite. Você não precisa pôr depois que você for peneirar, porque a essência é completamente líquida, então não vai interferir. Agora, se você usar a fava de baunilha ou uma pasta, é bom você colocar depois de peneirar e eu misturo assim para poder dissolver. Como eu falei, ela é bem consistente, é bem pastosa. E se eu colocar direto lá naquela quantidade toda de massa de pudim, fica difícil de misturar. Então, misturo um pouquinho. Quando eu vejo que eu dissolvi, coloco tudo, despejo tudo com o restante da massa do pudim e aí eu misturo mais um pouquinho. E depois de misturar a pasta de baunilha na massa do pudim, vou passar para a forma. Então, eu aparo a massa com uma colher, que é para não fazer um furo na calda. Então, vou despejar tudo aqui, vou deixar aqui reservado aqui do ladinho, enquanto eu faço a massa do bolo. Para a massa do bolo, eu vou usar farinha de trigo branca comum, dessas que não tem fermento químico. Vou usar ovos que estão em temperatura ambiente. Vou usar manteiga sem sal, mas pode ser margarina sem sal, 80% lipídios. Vou usar açúcar, vou usar cacau. Esse cacau ele é 100%, mas pode ser 50% também. Vou usar fermento químico, vou usar sal e também leite integral em temperatura ambiente. Eu começo a receita misturando os secos, que aqui é o cacau, a farinha de trigo e o sal. Aqui eu não vou misturar o fermento e nem o açúcar. Então, vou misturar todos eles e vou peneirar
porque eu gosto de tirar esses gruminhos que fica tanto do cacau quanto da farinha de trigo. Em uma outra tigela, eu vou misturar a manteiga e o açúcar e vou bater com uma batedeira. Se você não tiver, pode usar um fouet e bater até virar um creminho mais clarinho. Aqui, gente, a minha manteiga está um pouquinho mais gelada, eu esqueci de tirar da geladeira com antecedência, mas aqui eu dou uma apertada com os garfos da batedeira para poder bater sem sair voando açúcar para tudo quanto é lugar. Então aqui eu vou misturar por uns 5 minutinhos até ter um creminho aí mais fofo e mais claro. E depois de bater por 5 minutinhos a manteiga com o açúcar, eu vou colocar os ovos um a um. E vez ou outra você para a batedeira para você raspar a lateral da tigela para verificar se não tem manteiga ali ou açúcar sem misturar. E depois de bater bem os ovos, eu vou intercalar o leite com os secos. Então agora não vou usar mais a batedeira, eu vou usar um fouet. Então coloco o leite, dou uma misturada, coloco os secos, misturo e faço isso até acabar os dois. Como eu falei, aqui eu estou usando cacau, 100% cacau, mas você pode também usar chocolate 50% cacau. Só lembre que vai ficar mais doce a sua massa e também vai ficar um pouquinho mais clara. E olha que linda que fica essa massa. E ela fica assim nesse ponto, ela fica um pouco mais densa, ela fica também fofa. Esse é o ponto dela por conta da manteiga. Então agora eu vou colocar o fermento, vou dar mais uma misturada e já vou colocar na forma junto com o pudim. E agora eu passo uma espátula em volta só para ter certeza que não tem farinha seca. E agora é só colocar na forma do pudim. E aqui é assim mesmo, é só colocar os dois juntos que durante a cocção eles vão se separar. E o meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Eu vou usar forno elétrico. Eu estou usando a resistência de cima ligada porque o meu forno não está atingindo a temperatura. Então, como eu vou usar a resistência de cima também, que é o grill, eu vou colocar um alumínio por cima para poder não queimar a parte de cima, que vai ser o bolo, e acabar ficando cru o pudim. Então, se o seu forno não tem problema, então você não precisa ligar o grill, você só coloque lá a 180 graus. E eu vou colocar no banho-maria para poder levar para assar.
E essa água do banho-maria, ela está em temperatura ambiente, não precisa colocar água quente. Então, vou colocar água aqui, vou cobrir com papel alumínio e, como eu falei, eu só vou pôr alumínio porque eu preciso ligar o meu grill para chegar na temperatura. Então, se você não for usar o seu grill, não precisa colocar o papel alumínio. E vou deixar no forno por mais ou menos 1 hora. E depois de 1 hora e 20 minutos foi que ficou pronto. Eu tirei o papel alumínio, tirei do banho-maria, acabei de tirar do forno, coloquei sobre uma grade para resfriar por completo. E quando estiver completamente frio, eu vou embalar bem com um saquinho próprio para alimento e levar para a geladeira por no mínimo 4 horas. Eu vou deixar de um dia para o outro. Então, vou deixar aqui esfriando e o meu, ó, grudou um pouquinho no papel alumínio, mas não tem problema. Então, vou deixar aqui e depois eu volto para mostrar para vocês. E agora que chegou o dia seguinte, eu deixei bem embaladinho na geladeira. Então agora eu vou colocar em cima da boca do fogão por uns 15 segundinhos para poder ajudar a desenformar. E aqui, se você untou bem com manteiga e farinha de trigo, colocou na boca do fogão por alguns segundinhos, ele vai soltar fácil. Então aqui, ó, eu virei, ele já soltou. E o meu pudim ficou um pouquinho mais molinho, porque eu deixei bastante tempo na boca do fogão para soltar. Então, acabou dando uma esquentadinha no meu pudim, mas ficou maravilhoso e gostoso do mesmo jeito. E esse é o resultado. Se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal. Se inscreve e não esquece de ativar o sininho para sempre receber receitas como essa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.